Meu nome é Amanda e eu vou falar algumas características dos biocombustíveis. 1. Origem renovável. Deriva de matérias-primas biológicas como plantas e resíduos orgânicos que podem ser replantados ou regenerados. 2. Redução de emissões. Geralmente emitem menos gases de efeito estufa comparados aos combustíveis fósseis, embora os impactos ambientais possam variar. 3. Variedades. Inclui etanol, geralmente feito de cana-de-açúcar ou milho, biodiesel, a partir de óleos vegetais ou gorduras animais, e o biogás, produzido pela decomposição de resíduos orgânicos. 4. Dependência de cultivo. A produção pode competir com a agricultura alimentícia por terras e recursos. 5. Impacto ambiental. Pode variar com práticas de cultivo e processamentos, como o uso de pesticidas e fertilizantes. Essas características fazem dos biocombustíveis uma alternativa importante e em crescimento para a matriz energética global. Olá, muito bom dia, meu nome é Leandra e eu vou falar sobre os biocombustíveis. Os biocombustíveis oferecem várias vantagens em relação a combustíveis fósseis, destacando-se principalmente pelos seguintes pontos: sustentabilidade e redução de emissões, menor emissão de gases de efeito estufa. Biocombustíveis como o etanol e o biodiesel produzem menos dióxido de carbono durante sua queima, contribuindo para a redução das emissões de gases do efeito estufa. Os ciclos de carbono fechado. As plantas utilizadas para produzir biocombustíveis absorvem CO2 durante o crescimento, o que ajuda a compensar o CO2 liberando durante a combustão, resultados em um ciclo de carbono mais equilibrado. Redução da dependência de combustíveis fósseis. Diversificação da matriz energética. A produção e uso de biocombustíveis ajudam a diversificar as fontes de energia, reduzindo a dependência de petróleo e gás natural, cujas reservas são em poucas regiões do mundo. Segurança energética. Países que produzem biocombustível podem reduzir a vulnerabilidade a choque no mercado internacional de petróleo, aumentando a segurança energética. 3. Desenvolvimento econômico e rural. Geração de empregos. A cadeia produtiva dos biocombustíveis, desde o cultivo de matérias-primas até a produção e distribuição, cria empregos, especialmente em áreas naturais, promovendo o desenvolvimento econômico. Valorização de resíduos. A produção de biocombustíveis pode utilizar resíduos agrícolas e industriais, agregando valor a subprodutos que, de outra forma, podem ser descartados. 4. Tecnologia e inovação. Estimulação à inovação tecnológica. A indústria de biocombustíveis impulsiona o desenvolvimento de novas tecnologias para melhorar a eficiência da produção, conversação e uso de biomassa, além de incentivar pesquisas em novas matérias-primas e processos mais sustentáveis. Compatibilidade com infraestrutura existente. Muitos biocombustíveis, como o biodiesel e o etanol, podem ser utilizados em motores e sistemas de combustão exigentes, facilitando sua adoção em necessidades de grandes investimentos em novas infraestruturas. 5. Impacto ambiental positivo. Redução da poluição local. A queima de biocombustíveis tende a liberar menos poluentes nocivos, como enxofre e partículas, em comparação com combustíveis fósseis, melhorando a qualidade de ar e reduzindo impactos de saúde pública. Uso de terras marginais. Algumas culturas energéticas podem ser cultivadas em terras marginais que não são adequadas para a produção de alimentos, evitando a competição direta com a agricultura alimentar. Bom dia, eu me chamo Emma e eu vou falar sobre os tipos de biocombustíveis. Bom, os biocombustíveis, eles são fontes de energias derivadas de materiais orgânicos renováveis, como plantas e resíduos agrícolas. Bom, existem vários tipos de biocombustíveis, cada um com umas características e um uso específico. Bom, o etanol é um biocombustível mais comum que tem. Ele é produzido principalmente a partir da fermentação do açúcar, de açúcares presentes. O primeiro é o etanol. É um dos combustíveis mais comuns
produzidos principalmente a partir da fermentação de açúcares, presentes em plantas como a cana-de-açúcar e o milho e beterraba. O etanol ele é frequentemente misturado com gasolina para criar uma combustão mista, como o E85, utilizado em veículos flex. O segundo, ele é o biodiesel. Ele é feito a partir de óleos vegetais, como o óleo da soja ou palma, ou gorduras animais. O biodiesel ele pode ser usado puro ou pode ser misturado com diesel de petróleo. E em várias proporções, como o B20 e B5, vários outros, ele é amplamente utilizado em motores diesel, sendo uma alternativa mais limpa ao diesel convencional que a gente tem hoje em dia. O terceiro tipo é o biogás, o gás produzido pela decomposição anaeróbica, na ausência do oxigênio, de matéria orgânica como resíduos agrícolas, esgoto e resíduos alimentares. O biogás ele é composto principalmente por metano e pode ser utilizado para gerar eletricidade, calor ou combustível para veículos. O quarto, que é o bioquerosene, é utilizado principalmente na aviação. É produzido por óleos vegetais, gordura animal e outras fontes renováveis. O bioquerosene é uma alternativa ao querosene de aviação tradicional, ajudando a reduzir as emissões de carbono na aviação. O quinto, o butanol, é um álcool de cadeia mais longo ao etanol, podendo ser utilizado por combustíveis em motores e gasolina. O butanol ele pode ser produzido a partir de resíduos agrícolas, biomassa e fermentação de açúcares. O sexto, HVO, óleo vegetal hidrotratado, produzido a partir de óleos vegetais e resíduos dos animais. O HVO é um combustível semelhante ao diesel, mas com uma qualidade menos poluente. É uma alternativa ao biodiesel, com melhor performance em climas mais frios e maior estabilidade química. Esses combustíveis eles oferecem uma alternativa mais sustentável ao combustível fóssil, ajudando a reduzir emissões de gases e efeito estufa, e dependendo dos recursos não renovável. Bom dia, meu nome é Brian. Eu vou falar um pouquinho sobre os processos de produção de biocombustíveis. O primeiro deles é a produção de etanol e as matérias-primas deles são cana-de-açúcar, milho, beterraba e outros vegetais ricos em açúcares e amidos. O segundo é a fermentação, quando as leveduras fermentam os açúcares para produzir etanol e dióxido de carbono. O terceiro é a destilação. O etanol é separado da mistura fermentada através da destilação, alcançando uma pureza de até 96%. A quarta é a desidratação. Para uso de motores, o etanol é desidratado para remover a água, produzindo etanol anidro, que é puro. Agora eu vou falar sobre a produção de biodiesel. As matérias-primas deles são os óleos vegetais, a soja, a palma e a canola, ou gorduras animais. Já sobre o processo, o primeiro é a transesterificação. Os óleos ou gorduras são misturados com um álcool, que geralmente é metanol, e um catalisador, como o hidróxido de sódio ou potássio. Para produzir biodiesel, estéteres metílicos e glicerina como subproduto. O segundo é a purificação. O biodiesel é lavado para remover impurezas e o catalisador residual. A terceira é a secagem. O biodiesel é seco para remover qualquer água residual antes de ser utilizado como biocombustível. Agora o terceiro é a produção de biogás. As suas matérias-primas são os resíduos orgânicos, como o resto de alimentos, esterco animal, resíduos agrícolas e lodo de esgoto. Já sobre o seu processo, o primeiro é a digestão anaeróbica. A matéria orgânica é decomposta por micro-organismos em um ambiente sem oxigênio, produzindo biogás, composto principalmente por metano e dióxido de carbono e digestato. Já o segundo é a purificação. O biogás é purificado para remover impurezas, como o sulfeto de hidrogênio e vapor de água. O terceiro é a utilização. O biogás pode ser utilizado para gerar eletricidade, calor ou ser refinado para o uso como combustível veicular. A quarta produção é a de bioquerosene. As suas matérias-primas são os óleos vegetais, as gorduras de animais e outras fontes renováveis como óleos residuais. A primeira é a hidrogenação catalítica. Os óleos são tratados como hidrogênio em presença de um catalisador para remover oxigênio e saturar as cadeias carbônicas. A terceira é a destilação e refinamento. O produto final é destilado para obter as frações desejadas, produzindo um bioquerosene pronto para o uso de aviação.
Olá, o meu nome é Maria Angélica e hoje eu vou falar sobre os desafios de limitações sobre os biocombustíveis. Os biocombustíveis, apesar das suas vantagens, enfrentam vários desafios e limitações que podem dificultar sua ampla adoção. O primeiro tópico é impacto ambiental e uso da terra, que é o desmatamento e a perda da biodiversidade, que é a expansão das culturas das biocombustíveis e pode levar ao desmatamento e à conversão de habitats naturais, e resultando em uma perda de biodiversidade e impactos negativos sobre ecossistemas. O outro tópico também é o uso de terras agrícolas. A produção de biocombustíveis pode repetir como produções de alimentos e levando ao aumento ao preço de alimentos e possíveis problemas de segurança familiares, e especialmente em regiões onde as terras agrícolas são limitadas. O próximo tópico também é eficiência, energia e emissões, que são baixas eficiências energéticas. Alguns biocombustíveis, como etanol de milho, têm uma eficiência energética relativamente baixa, uma quantidade significativa de energia fóssil necessária para sua produção, o que pode se limitar em seus benefícios em termos de redução de emissões. O próximo é emissões indiretas, que são usos de terras para biocombustíveis, que podem levar chamado de descolamento indireto das terras, onde a produção de alimentos são descoladas para áreas novas, como flores, aumentando emissões de gases do efeito estufa associada aos desmatamentos. O próximo tópico é a sustentabilidade econômica, custo de produção elevado. A produção de biocombustíveis podem ser mais caras do que de combustíveis fósseis, especialmente em mercados onde o petróleo é barato, diferente dos outros combustíveis. Isso pode se dificultar em competitividades de biocombustíveis sem subsídios. Esses desafios e limitações que podem, embora os biocombustíveis tenham potências para contribuir para um futuro energético mais sustentável, há muitas questões que precisam ser abordadas para que eles se tornem uma solução viável e amplamente adotada. Obrigada por assistir. Processo de produção de biocombustíveis. Eu fiz erro de gravação. A baixa eficiência energética. Gente, eu não sei falar energia. Já o terceiro é a utilização. E o quarto, bioquerosina. A baixa eficiência de energética. Nossa, que. O biogás pode ser. Eu ia falar biogás. Mano, ela é o homenzinho da dança, ela dançando igual bicha com a mão na cintura. Eu falei, mano, te ajeita aí, velho. Bom dia, meu chamo. Eu chamo? Isso fica nos erros de gravação. O processo tem o. Gente! Combustíveis governamentais. O próximo é volatilidade. Velho, tu subiu tanto. A gente vai gravar um novo stream, velho. Vai, velho. Eu vou voltar semana que vem. Ninguém ligando. Então, a Renata cá.